Bom, meus queridos, esse é o nosso terceiro vídeo. O segundo eu sei que foi super técnico, pesado, chato, mas hoje vai ser diferente. Esse vídeo ele é mais simples, direto e vai levar vocês a um ponto crucial. Afinal, antes de começar a investir, geralmente surge a pergunta que é: com quem que eu vou investir? Com quem que eu vou colocar meu dinheiro? Quem que vai ser o intermediário entre eu e os meus investimentos? Ou eu não vou ter intermediário nenhum, eu vou fazer isso por conta? Então, colocando o contexto aqui, antes de eu começar a explicar quem são esses profissionais, o assessor de investimento, o planejador financeiro, o family office, eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês. Hoje em dia, é comum demais nós vermos influenciadores na internet criticando um lado, generalizando uma classe inteira, e no final, adivinha, eles aparecem oferecendo exatamente o serviço oposto daquilo que foi criticado. Eu não tô aqui para fazer isso, tá? Eu não acredito que exista um modelo melhor ou pior que o outro. O que existe é um modelo mais adequado para você e para o seu momento de vida. O que é bom a gente entender é que pessoas boas e ruins existem em todos os lugares. Gente, boas e ruins de caráter, claro, mas também boas e ruins em conhecimento. Então, tem profissional que estudou, se capacitou, já tem uma longa estrada, já viu o mercado em alta, em crise. E tem profissional que está começando agora e que ainda não tem essa bagagem toda. Então, não faz sentido a gente generalizar, tá? O que faz sentido é você entender como cada um trabalha, como cada um é remunerado, porque aí sim você consegue separar o joio do trigo. Quem realmente está preocupado com você e com o seu futuro financeiro e quem só quer lucrar em cima de você. Então, dito isso tudo, tendo feito essa introdução, vamos para o que importa agora e vamos começar explicando os assessores de investimento. Antes de mais nada, deixa eu fazer uma analogia aqui para deixar mais simples o que é um assessor de investimento. Pensa nele como se ele fosse o porteiro de um prédio, tá? Esse porteiro ele pode te recepcionar super bem, abrir a porta, indicar o melhor caminho dentro do prédio, mas ele só vai poder te levar dentro daquele prédio específico. Ele não pode sair e te levar para um outro condomínio. É exatamente assim que funciona com um assessor de investimento. O ponto crucial aqui é: o assessor ele é sempre vinculado a uma única corretora. Pode ser XP, BTG, Guide, Orama, mas sempre uma ou outra. Isso não é uma escolha, é uma regra da CVM e da Ancor, que são os órgãos que regulam a atividade de assessoria financeira. Então, se o assessor está na XP, tudo que ele pode te ofertar está dentro do universo da XP. Se ele está no BTG, dentro do BTG e por aí vai. Ou seja, o assessor não pode, por regra, trabalhar com várias corretoras ao mesmo tempo quando o assunto for investimentos, tá? E como é que o assessor ele ganha dinheiro? A remuneração do assessor, ela vem da corretora por meio do que a gente chama de rebate. Então, por exemplo, tá? Nos fundos de investimento funciona da seguinte forma: você paga uma taxa de administração. Vamos supor que seja de 0,7% ao ano. Uma parte dessa taxa vai para a gestora do fundo e a outra parte vai para a corretora. Da parte que fica com a corretora, uma fatia é repassada para o assessor, que foi quem distribuiu esse fundo para você, investidor, né? Foi para a ponta final. O ponto importante aqui é que não importa se você investe com o assessor, ou direto com a corretora, ou direto com a gestora, a taxa de administração ela é sempre a mesma. O que muda é que quando tem um assessor no meio, essa taxa ela é dividida entre mais pessoas. Então, na prática, né, a grosso modo, não sai nada diretamente do seu bolso. Você já pagaria por essa taxa. Na renda fixa, o mecanismo ele é parecido, só que o que é o que a gente chama de spread. Né? O emissor do título, ele paga uma taxa X e você, investidor, recebe uma taxa Y. A diferença entre o que sai de um lado e o que chega do outro lado é o que a gente chama de spread. E esse spread, ele é dividido entre a corretora e o assessor. Então, uma analogia simples é como se fosse a margem de uma loja. O fornecedor vende por um preço, você compra por outro e a diferença está remunerando quem distribuiu. Já na renda variável, a corretora ela cobra taxa de corretagem, custódia, em alguns casos até aluguel de ações. Parte dessas taxas também são divididas com o assessor. Então, de novo, são taxas que já existiriam, a diferença é só que elas são compartilhadas com o profissional que está te atendendo.
E aí, hoje, a gente pode escolher entre dois formatos de remuneração, modelos de remuneração. O modelo tradicional, o assessor ele recebe os rebates dos produtos que você investe, ou seja, cada produto gera uma comissão diferente para ele, que foi esse que eu acabei de explicar para vocês. E agora nós temos também um modelo que a gente chama de fee-based. E nesse modelo você paga uma taxa fixa de assessoria e o rebate que iria para o assessor volta para você dentro do produto. Então, vamos dar um exemplo. Se no modelo tradicional o seu fundo rendia 110 do CDI, no modelo fee-based ele pode render os 110,5, 111 do CDI, porque aquela parte que o assessor receberia é estornado para você como rentabilidade. Qual que é a vantagem de cada um, tá? No modelo tradicional, você não vê nada saindo direto do seu bolso, tá? Você já pagaria aquelas taxas de qualquer jeito. No modelo fee-based, a grande vantagem é acabar com o conflito de interesse. Por quê? Porque no modelo tradicional, cada produto tem um rebate diferente. Se um fundo paga mais comissão que o outro, pode existir um incentivo de oferecer o produto A ao invés do produto B. Já no fee-based, esse conflito ele desaparece, porque o assessor não depende mais daquele rebate para ganhar salário. Ele já sabe quanto ele vai receber com uma forma mais fixa, mais previsível. Então, não por acaso, muitos assessores estão migrando para o fee-based. É mais transparente para o cliente e para o assessor também dá mais previsibilidade de receita, menos variação de salário, enfim. Então, no fim, cabe a você decidir qual modelo faz mais sentido para o seu momento, tá? Não existe um melhor que o outro, mas existe aquilo que você está melhor preparado para aquele momento. Então, eu tenho ali no modelo tradicional, aonde nada está saindo do meu bolso, tá? Naquele momento, você está pagando, o assessor está recebendo por aquele trabalho, mas esse dinheiro não sai diretamente do seu bolso. E aí isso pode acabar gerando alguns conflitos de interesse, aonde se eu não tiver como profissional que realmente esteja preocupado comigo, com o meu futuro, ele pode acabar me recomendando produtos que talvez façam melhor para ele do que para mim. Enquanto que no modelo fee-based, eu tiro isso da conta, né? Eu tiro esse conflito de interesse da conta, porque eu já estou pagando, em cima do montante que eu tenho investido, um valor mensal, anual, para ele, e, consequentemente, ele não tem por que recomendar produtos que seriam melhores para ele, porque o produto A ou B vai dar no mesmo. Ele vai poder fazer um trabalho que realmente vai ser benéfico para mim nesse sentido, porque ele já tem ali uma receita previsível que vai ser recebida do montante que ele está trabalhando em cima da sua carteira. Ou seja, decidir qual modelo faz mais sentido tem que ter a ver com o seu momento de vida também. Não existe melhor ou pior, mas é natural que o mercado vá caminhando cada vez mais para esse modelo de fee-based para realmente tentar tirar o conflito o conflito de interesse existente dentro desse mercado, tá bom? Vamos agora para planejadores financeiros. Aqui a lógica ela já muda bastante, tá? Se o assessor ele está sempre preso a uma única corretora, o planejador ele é como se fosse um clínico geral, tá? Ele olha para o corpo inteiro, não só para uma parte específica, ou seja, ele olha para toda a sua vida financeira. Ele pode analisar investimentos que você tem na XP, no BTG, em banco tradicional, em previdência, em seguros, imóveis, sucessão, tudo, tá? E como que ele ganha dinheiro? A diferença aqui é que o planejador financeiro ele não recebe um rebate do produto. Você paga diretamente o serviço dele. E aí essa cobrança ela pode ser uma mensalidade fixa, um valor por projeto. Então, por exemplo, você pedir para ele montar o seu plano de aposentadoria, tá? Um percentual sobre o patrimônio que você tem investido com ele. O ponto central é, como ele não recebe comissão, não existe o conflito de interesse em indicar o produto A ou B porque paga mais para ele. O interesse do planejador tende a estar totalmente alinhado ao seu, porque a remuneração já vem de você de forma clara, tá? E aí você pode até se perguntar, né? Mas qual que é a diferença, então, né, entre o modelo fee-based do assessor de investimento e o que você acabou de explicar? E a verdade é que é praticamente nenhuma. Tá? Nos dois casos, o conflito de interesse ele deixa de existir. A grande diferença está em que o assessor ainda fica limitado a uma única corretora
enquanto o planejador ele consegue olhar para o seu patrimônio inteiro em qualquer instituição, ou seja, parece que os dois mercados eles estão caminhando para o mesmo lugar, só que por caminhos diferentes, né? Então vamos deixar uma coisa bem clara aqui também. Um trabalho não exclui o outro, tá? Eu já atendi clientes quando eu trabalhava em escritório que tinham um assessor de investimentos e um planejador financeiro ao mesmo tempo. E como é que isso funcionava na prática? O assessor ele ficava responsável pela execução, né, pela compra, venda dos produtos dentro da corretora, e o planejador dava a visão macro, alinhava os objetivos, traçava a estratégia, organizava fluxo de caixa, sucessão, previdência, e o assessor executava a parte operacional dessa estratégia. Então, sim, os dois podem coexistir, e em muitos casos, principalmente em patrimônios maiores, faz todo sentido ter os dois trabalhando juntos. Tá? Então, esqueça essa bobagem de um é melhor que o outro, porque muitas vezes, principalmente em montantes maiores, os dois coexistem ao mesmo momento e é extremamente benéfico para o investidor. Bom, se o planejador ele é como se fosse um clínico geral, o family office ele é como se fosse um hospital particular da família. Tá? Ele não cuida só da carteira de investimentos, ele olha para a estrutura patrimonial como um todo, olha a sucessão, planejamento tributário, holding, organização societária e até questões mais operacionais ali do dia a dia, tá? Compra e venda de imóveis, a administração de parte da rotina financeira da família. Ele é uma estrutura feita sob medida, altamente personalizada e que normalmente atende famílias com patrimônio mais elevado. Então, na prática, a maioria dos family offices só começam a atender a partir de 10 milhões de reais, às vezes até mais do que isso, 100 milhões, tá? E como é que funciona a remuneração? Geralmente de duas formas, tá? Uma taxa fixa de gestão ou um percentual sobre o patrimônio que está sob a supervisão desse family office. Ponto importante é, eles não trabalham no varejo, tá? São estruturas menores, exclusivas, quase como se fossem boutiques financeiras, voltadas para fazer gestão completa de uma família específica. Finalizamos esse vídeo por aqui. E o que eu quero que fique muito claro para vocês no final desse vídeo é o seguinte: não existe melhor ou pior, tá? Se você tem um patrimônio muito elevado, às vezes faz muito mais sentido pensar em um family office que vai cuidar de tudo de uma forma completa, personalizada. Agora, se você está começando, a minha recomendação, que é o caminho mais natural, é começar com um assessor de investimentos em alguma plataforma, tá? O que eu indico para vocês? XP ou BTG, tá? Que são plataformas muito robustas, com bastante opção, é tudo muito diversificado. O que você encontra em uma, você provavelmente vai encontrar na outra. E aí vocês escolhem aquela que vocês se sentirem mais confortáveis, tá? Tanto faz. E deixa eu dar uma dica prática aqui para vocês. Quando o assessor montar a sua carteira, peça para ele te mostrar a memória de cálculo. Pergunte quanto você pagaria no modelo tradicional, via taxa de administração dos produtos, e quanto seria no modelo fee-based para aquela mesma carteira, tá? Então, muitas vezes, esse segundo modelo ele pode até ser mais lucrativo para você, porque o que antes iria para o assessor, volta para você em forma de rentabilidade líquida maior. E aí entra o poder dos juros compostos, né, gente? Rendimento em cima de rendimento, juros sobre juros. Então, na maior parte das vezes, faz sentido tanto para o assessor quanto para o cliente optar pelo fee-based, tá? Outro ponto importante. Eu não recomendo que você invista sozinho, tá? Principalmente se você ainda não tem conhecimento profundo do mercado. Não só pelo risco de errar, mas porque muitas oportunidades, elas de qualidade, tá? Só chegam através do assessor. Então, produtos alternativos como Private Equity, Venture Capital, fundos diferentes e até alguns fundos mais tradicionais, tá? Tem um fundo excelente que eu adoro de ações e que você não encontra solto na plataforma da XP, por exemplo, tá? Só chega por meio do assessor. Então, o meu conselho é: busquem um assessor que vá além de simplesmente oferecer produtos. Procura alguém que realmente faça um planejamento financeiro para você, que entenda a sua vida, sua família, o seu momento, que faça essas perguntas. E aí só depois desenhe uma carteira de investimentos para você com base nisso, tá? Isso já é um ótimo filtro para separar o joio do trigo. Fechou?
É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos e comenta aqui embaixo se você já trabalha com algum desses profissionais que eu mencionei, se você está pensando em buscar um, que eu também quero saber a sua experiência. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.